Vivi, sem mimimi no ar, já contando com você, já contando com seu like, contando com você ali no chat e também você compartilhando a nossa live, levando o Pavivi sem mimimi cada vez mais longe. Que foi manchete do Estadão de hoje, que o Lula quer que a Magda, e não é a Magda do Caco Antibes, né? Então eu não sei quem é. Ou provavelmente seja, né, a Magda do Caco Antibes. Ele quer que a nova presidente da Petrobras seja a Graça Foster dele. Não, mentira. Não. Você está fazendo uma comparação. Eu quase tive um treco aqui. Ô, Pavi, tá manchete do Estadão. Lula quer que Magda seja a Graça Foster dele para ter o comando e o controle da Petrobras. Bom, tá aí explicado, né? Foi rápido. 12, né? Nós estamos no mês 5. Foi 17 meses para voltar aos velhos hábitos. Vai dar bom isso? Não, não vai dar. Agora, tem aquela questão também. Existe um congresso no país. Existe um congresso. Porque a gente não pode ficar colocando todas as esperanças no Trump. É ridículo isso. É ridículo. Tem um congresso. O que o congresso faz? O que a gente viu hoje lá na Câmara dos Deputados, por exemplo? O Boulos votando para arquivar o caso da rachadinha do Janones. Aí o Lula já mandou o Prates embora. Prates está putíssimo, diz que vai até sair do PT. E aí, ele quer pôr uma pessoa e um veículo que o Estadão, queira ou não queira, por mais dúbia que tenha sido a posição, por mais canalha que tenha sido o editorial do Estadão nos últimos meses, ele não ia inventar que o Lula disse que está querendo uma Graça Foster para controlar a Petrobras. E ele, tendo dito isso... Meu querido, o Congresso devia fazer alguma coisa. O Congresso devia, mas o Congresso serve para quê? É isso que me irrita. Eu não gosto mais de dar notícia epitólica, eu fico só irritado. Não, Pavi, diz que ela é petista de carteirinha, historicamente, que é reconhecida como uma petista de primeira fila. Enfim, tá tudo em casa. É companheirada. É aquele programa da Globo, né? É de casa. Pois é. Pois é. E a Petrobras derretendo na Bolsa de Valores, né? Pavi, Caio, também tem outro assunto que eu acho que é importante rapidamente a gente passar por ele, porque o Supremo Tribunal Federal está julgando casos de assédio judicial contra jornalistas. O Supremo Tribunal Federal... Não foi combinado, Caio, eu juro que não foi combinado. Perdemos o Pavinato. O que o Paulo Pimenta vai fazer com quem deu essa notícia? Pavi, olha lá. Quem trouxe a notícia foi a Gazeta do Povo. Deu na Gazeta. O Supremo Tribunal Federal retomou hoje, quarta-feira, o julgamento das ações diretas de inconstitucionalidade 6792 e a 7055, propostas pela Associação Brasileira de Imprensa e pela Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo, ABRAGE, respectivamente. O tema central é o assédio judicial contra jornalistas, prática que ameaça a liberdade de expressão e de imprensa. O julgamento de ambas as ações começou em setembro do ano passado, mas foi interrompido em outubro por um pedido de vista do ministro Luiz Roberto Barroso, que estava hoje em São Leopoldo no evento do Lula, após o voto da relatora ministra Rosa Weber. O assédio judicial, também chamado de judicialização predatória,
é o uso abusivo de ações de reparação de danos movidas contra jornalistas. As ações judiciais são distribuídas em diferentes comarcas, tornando a defesa onerosa e desgastante para os réus. Nas ações, a Associação Brasileira de Imprensa e a Abrage, de jornalismo investigativo, citam casos como o do jornalista Elvira Lobato, que enfrentou 111 processos movidos por fiéis da Igreja Universal do Reino de Deus após uma matéria publicada na Folha de São Paulo, embora todas as ações tenham sido julgadas improcedentes, enfim. A jornalista só está... Enfim, Pavi, outro exemplo... Eu queria saber como é que vai votar o Alexandre, porque o Aspone do gabinete... Não, Aspone não. Juiz auxiliar de instrução, que é desembargador aqui em São Paulo, Ayrton Vieira, né, me entupiu de ação civil e criminal porque eu critiquei aquela decisão na qual foi absolvido um senhor septuagenário por ter feito sexo com uma menina de 13 anos, a qual se afastou a presunção de vulnerabilidade porque ela já era sambada em matéria de sexo. Né? Porque ela já fez relações sexuais com vários homens, ele presume que foi consentido. Ou seja, esta criança ela adquiriu capacidade jurídica, né? Fazendo sexo com homens, e quando chegou neste réu septuagenário, ele considerou o sexo como consensual. Então, porque eu critiquei a decisão desse desembargador, porque eu usei palavras de baixo calão, me desculpe, e ele está me processando. E toda vez que eu falo dele aqui, ele peticiona nos 2 processos, né, pedindo para majorar a pena. Então, aí eu quero... Vai ser uma ação. Vai ser uma ação para, de fato, tratar desse problema, porque esse caso do assédio judiciário é uma coisa séria. A última diretiva do Conselho de Europa, que saiu agora no mês de maio, ela fala exatamente sobre isso. Internacionalmente, isso é conhecido como SLAPP, né? SLAPP, de tapa-se, que é a Strategic Lawsuit Against Public Participation. Então, quando alguém faz uma crítica, ela recebe esse assédio de ações que são propostas para intimidar, né? Que são contra a participação pública no debate. Então, esses casos envolvem, né? Eles são bastante representativos quando a liberdade de imprensa ela vira um assunto jurisdicional. Advogado não é barato, ainda mais advogado em terra sem lei, que vale mais o advogado que conhece melhor, né, os juízes. Desculpe, é assim que funciona. Porque vocês vejam aí, o caso do Clezão. O Toffoli mandou arquivar a ação quanto ao Alexandre de Moraes numa decisão que não tem fundamento, e não tem fundamento por conta do artigo 315 do CPP, porque ele não rebateu os crimes aventados na petição. Mas é tudo um clube. Clube do Bolinha! É o clube do Bolinha. Né? E vai chegar no caso do desembargador Ayrton Vieira. Vai ser mais um caso em que vão dizer, todo mundo, ninguém pode fazer assédio judiciário com a imprensa, mas nós do STF podemos. Porque foi o que o Toffoli falou no despacho, que negou o seguimento à ação do Clezão. A lei manda rever de 90 em 90 dias a prisão preventiva. Aí ele vem e fala, a lei manda, mas a gente não é obrigado. Então, como é que vai se dar isso aí? Até hoje, num tribunal em que a Carmen Lúcia pôs sob sigilo e está tocando inquérito de fake news do Rio Grande do Sul, enquanto esta mulher devia estar preocupada com as crianças estupradas, com as mulheres estupradas. Mas não. Ela prefere levar a sério inquérito que nem deveria existir.
A uma, porque não tem crime de fake news no Código Penal, nem na legislação especial, que não é eleitoral. A duas, porque se não tem crime, não pode ter inquérito. Então é tudo muito louco. Você vai falar o que não tem lei mais nesse país. Caio? Faltou a 3, você colocar aí, porque o inquérito não partiu pelo trâmite correto, né? Eu não sou nenhum jurista aqui, mas o trâmite não é o correto, não é o devido processo legal. Então, eu acho que esse 3 também é muito importante. A gente está em uma insegurança jurídica que, num nível que você não precisa ser entendido de direito para conseguir constatar tamanha insegurança jurídica que o país vive, né? As pessoas hoje, saiu uma pesquisa, se não me engano, semana passada, que mais da metade da população, cerca de 56%, tem medo, sim, de expor as suas ideias na rede social, né? Então, a que ponto chegamos e a que ponto chegaremos? Porque até agora vivemos o absurdo por completo. E parece que esse absurdo não terá fim. Parece que cada vez mais esse absurdo se perpetuará, né? Então, hoje, eu entendo que a coisa ficou um pouco pior, né, para os críticos. Por quê? Porque agora está escancarado, completamente escancarado, que não se pode criticar o governo. Não existe mais chamar, por exemplo, como chamavam antigamente, né? Chamavam Bolsonaro de genocida. Imagina chamar o Lula de genocida num momento desse. Não se pode fazer isso. Então, está muito claro o recado deste regime para todos os cidadãos, críticos ou não, porque quem está sendo punido agora, né, talvez tenha sido apontado ali por aqueles que não estão criticando, né? Mas os que não estão criticando e decidirem em um outro determinado momento criticar, passarão pelo mesmo problema, né? Porque quando se perde o Estado democrático de direito, que eles chamam o devido processo legal, ele não se perde apenas para uma pessoa, ele se perde por completo, ele modifica para todos e não apenas para um. Então, hoje, existem algumas vítimas e existem aqueles que estão aplaudindo. E esses que estão aplaudindo, né, podem ser e com certeza, né, serão vítimas num futuro muito próximo, porque uma vez que você retira direitos e a população aceita, né, porque nós temos sim gente aplaudindo tudo isso, nós temos os bobos da corte, né, enquanto tiverem esses bobos da corte, o regime vai avançando, vai retirando direitos cada vez mais e vai chegar em todo mundo, inclusive no bobo da corte que aplaudiu.